Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. A lição que nós estaremos estudando é a última lição do segundo trimestre de 2018, a lição de número 13, Ética Cristã e Redes Sociais. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o assunto que nós abordamos aqui e tem os slides para você baixar. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo para mais uma pré-aula baseado na leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Ética cristã e redes sociais. Sabemos nós que as redes sociais elas são muito úteis para nós nos últimos dias. Todas as áreas, todas as coisas, todos os objetos têm o seu lado positivo e também têm o seu lado negativo. Assim também as redes sociais. As redes sociais têm o seu lado positivo e também têm o seu lado negativo. Nós vamos aqui abordar tanto o lado negativo quanto o lado positivo das redes sociais. Quero também te lembrar que sempre no final nós fazemos aqui as 5 reflexões da nossa lição da escola dominical. Então, aproveite bem a aula e que você assim seja edificado com a mensagem da palavra de Deus. Ética cristã e redes sociais. A leitura de segunda-feira está no livro de Isaías, capítulo 5, e o versículo de número 21. As Escrituras advertem aos que são sábios aos próprios olhos. Então as Escrituras aqui vai chamar a atenção, vai exortar as pessoas que vivem pelos seus próprios olhos, são sábios aos seus próprios olhos. Então nós temos aqui uma sentença difícil de entender, fácil de entender, mas difícil de ser praticada. Não ser sábio aos próprios olhos não quer dizer que nós devemos ser ignorantes às coisas. Não. Esse texto e outros textos bíblicos, ele nos exorta a viver considerando todas as coisas que nós vamos fazer à luz da palavra de Deus. Não vivendo como se Deus não existisse. Embora Deus exista, para algumas pessoas Deus existe, para outras não. Para outras, mesmo Deus existindo para outras pessoas, eles desprezam quando tem que cuidar da sua vida, quando ele tem que tratar dos seus negócios, aí Deus fica de um lado e ele vai ser sábio aos seus próprios olhos, sendo que nós devemos fazer tudo à luz da palavra de Deus. Então, não vivendo como se Deus não existisse, ou embora existindo, não tenhamos a necessidade da aprovação da palavra de Deus para tudo que nós vamos fazer. São assim que as pessoas vivem. Então esta exortação, ela proíbe nós de sermos orgulhosos. Todos aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e desprezam a palavra de Deus, são pessoas que mantêm no seu coração esse sentimento de orgulho. Então, pensando que sabemos como viver neste mundo sem a total dependência de Deus. E nós dependemos de Deus. Todos os homens que vivem sem a dependência de Deus têm um sentimento de orgulho
na sua vida e faz tudo aos seus próprios olhos. O pecado fez de todos nós pensarmos desta forma, que nós somos sábios por nossa própria conta. Adão e Eva, por exemplo, foram sábios aos próprios olhos. Esse texto destrói essa pretensiosa e pecaminosa maneira de viver sendo sábio aos próprios olhos. Adão e Eva pensaram que eram sábios aos próprios olhos quando eles rejeitaram a ordem de Deus. A ordem de Deus. Eles creram que não pecariam ao comerem o fruto proibido. Por quê? Porque eles fizeram na sua própria conta e desobedeceram a ordem de Deus. Então, quantos cristãos fazem as mesmas escolhas por se julgarem sábios aos próprios olhos? Quando fazemos algo ou tomamos alguma decisão sem levar em conta a oração, sem antes pedir algo que nós devíamos ter em mente em cada atitude nossa, seja o nosso relacionamento, em nossa vida individual, é porque nós estamos sendo dominados pelo orgulho. Então, ser sábio aos próprios olhos é terrível, na verdade. É pecado porque é orgulho. Então, devemos tomar qualquer decisão, qualquer atitude na área da nossa vida, mas devemos levar em conta a palavra de Deus. Devemos levar em conta a oração e pedirmos a direção e a orientação de Deus naquilo que nós vamos fazer. E assim nós estaremos dependendo de Deus e não sendo sábios aos nossos próprios olhos, mas dependendo da sabedoria de nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Todos os que vivem de forma sábia aos próprios olhos não temem ao Senhor e não querem se apartar do mal de forma nenhuma. Querem sempre continuar vivendo aos próprios olhos, da sua própria conta. Jeremias capítulo 6, versículos 13 e o versículo 14 fala do perigo de uma vida de aparências e de auto-engano. As pessoas, a maioria hoje, vivem de aparências, e quando os homens vivem de aparências, eles estão se enganando a si próprios. Então, confessamos que eu mesmo sinto um certo desânimo com as pessoas que parecem mais preocupadas com os aplausos, parecem mais preocupadas com as vaidades, com uma sensação de superioridade, do que com o real resultado daquilo que pregam, daquilo que ensinam, daquilo que vivem, ou seja, preocupam-se mais com a sua aparência, com o seu modo de viver, do que viver aquilo que está falando, viver aquilo que está ensinando, viver aquilo que está pregando. Pessoas que vivem do expediente da falsa modéstia, ou seja, vivendo aquilo que ele não, ou seja, pregando aquilo que ele não vive, ensinando aquilo que ele não vive, falam frases de efeitos, dão lições de superioridade e suposto sucesso, tudo para parecer ser aquilo que eles não são. Mas a sua pregação, o seu modo de vida exterior está demonstrando que ele é superior às demais pessoas, que ele tem sucesso em todas as coisas, sendo que não é aquilo. Então, na era das máscaras, nós estamos vivendo na era das máscaras, dos deuses embusteiros e da campanha eleitoral, nós percebemos que isso tudo ganha prestígio, ganha visibilidade. Quem consegue blefar mais, tanto para os outros quanto para si, o que é mais triste ainda. Então, e nesse contexto, é fácil de se deparar com situações em que a forma é maior do que o conteúdo.
ou seja, às vezes o conteúdo não existe, mas aparece só a forma, mas a pessoa não tem nada. E nós temos grandes exemplos, como se nós observarmos hoje a inversão de valores que está existindo por aí. O certo agora é viver o errado. E viver errado é estar certo. O ser honesto, o ser sincero, o ter caráter, isso já foi antigo. Agora, os bons são os espertos, são aqueles que enganam, são os desonestos, são aqueles que não têm caráter e são aqueles que não têm nenhuma sinceridade e nem responsabilidade. Esses são aclamados, esses são vistos como pessoas espertas dentro da sociedade e do país em que nós estamos vivendo. Isso é o quê? Isso é inversão de valores. As máscaras, elas enganam e ninguém gosta de ser traído. Então, às vezes, esse cenário de estranheza social que nós estamos vivendo, ele atinge até a esfera espiritual da vida dos homens. Há pessoas que vão à igreja e enquanto pregam, procuram o quê? O melhor ângulo do altar para postar isso nas redes sociais. Ou seja, ele vai à igreja com o intuito de se aparecer, veste uma máscara e vai para a igreja para se aparecer. Mas nem tudo que reluz é ouro, né? Quem vive refém dessas farsas, ele é blindado contra a realidade. Geralmente ele é vítima de um profundo auto-engano. E esse auto-engano, essa máscara, uma hora ela vai cair. Essas pessoas precisam lançar mão das aparências para encobrir um doloroso complexo de inferioridade que ele está vivendo. Ele não está apresentando aquilo que ele é no seu interior. O seu interior está acabado, o seu interior está destruído, mas ele não quer se mostrar, ele não quer deixar aparecer aquilo que ele está vivendo, não quer depender de Deus, não quer depender de um conselho, não quer depender de uma orientação dentro da palavra de Deus. Então ele veste uma máscara e procura dizer às pessoas que tudo está bem, que ele está fazendo sucesso, que ele tem fama, e aí se vai. Ninguém consegue viver com uma máscara para sempre. Por mais que a pessoa seja um bom ator, essa máscara uma hora vai cair. A verdade vem sempre no final. Não poderá esperar ter muitos amigos do seu lado. Por quê? Quanto mais as máscaras vão caindo, mais os amigos vão se sentindo traídos e vão se afastando. Então é melhor nós pensarmos nisso, tanto eu quanto você. Vamos pensar nisso quando nós procurar, se em nós viermos aquele sentimento de enganar as outras pessoas através de máscaras, apenas para se gabar de algo que nunca nós tenhamos conseguido, nunca tenhamos feito nada. Então, vamos pensar nisso primeiro. Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 2, a palavra de Deus lembra a efemeridade da vida. Efêmera é o mesmo que efêmero, e esse termo é um termo grego que significa apenas por um dia. Também refere-se a algo passageiro, algo transitório, algo de curta duração. Então, a efemeridade da vida é uma expressão muito usada para lembrar que a vida é passageira, que a vida é curta, que a vida é transitória, e por isso é imperioso que cada instante de nossa vida seja vivido de uma maneira intensa, de uma forma intensa, ou seja, viver sem perder o tempo, viver sem fazer daquele tempo com que aquele tempo seja inútil, seja vão. Devemos aproveitar o tempo de vida que nós temos para fazermos coisas que edificam,
coisas que são úteis a nós, a nossa família, a sociedade em que nós estamos vivendo, aos nossos colegas de trabalho, à empresa onde nós estamos trabalhando. Devemos viver de uma forma útil, isso é, aproveitar o tempo dessa vida que é efêmera, é curta, é transitória. Então muitas vezes dizemos, aproveite a vida, né? Que a vida é curta, é assim que nós dizemos, mas dizemos da boca para fora, porque continuamos a desperdiçar a vida com coisas insignificantes, com coisas fúteis, com coisas vãs, com coisas que não edificam a vida. Desperdiçamos o nosso curto tempo e nos preocupamos o quê? Preocupamos mais com a crise econômica, com o preço dos combustíveis, com o carro que avariou, com o gás que acabou mesmo na hora do banho. Nos preocupamos com coisas bobas dessa vida e não damos prioridade, não damos importância àquilo que vai trazer alegria, vai trazer edificação, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade para a nossa vida. Não que nós não vamos nos preocupar com isso, mas devemos priorizar aquilo que vai edificar a nossa vida. Às vezes também nós preocupamos com aquele colega que te chateou o dia todo, com a filha nova do supermercado. Então passamos o tempo a lamentarmos e esquecemos da importância da vida. E qual é a importância da vida para você? É pensar mais nas coisas terrenas do que nas coisas eternas? É pensar mais na vida que você vive aqui neste mundo e esquecer das coisas celestiais? Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro as coisas eternas, porque as coisas terrenas vão ser acrescentadas conforme a vontade de Deus. Fazendo assim, você está vivendo sabiamente e aproveitando a sua vida de uma forma útil. A efemeridade da vida, pensar na efemeridade da vida, abre os nossos olhos. Salomão escreveu lá em Eclesiastes que é muito melhor nós estarmos em uma sala onde tem velório do que nós estarmos em um banquete onde as pessoas estão festejando. Porque lá no banquete, onde você festeja, onde você comemora, onde você faz festa, lá você vai dar lugar apenas para a sua carne. Mas se você for num velório, você vai fazer o quê? Uma reflexão da sua vida. Então, começamos a ver aquilo que é de fato importante para a nossa vida. Perceba o quanto nós estamos errados na forma como nós estamos vivendo, como nós lamentamos da vida que temos e como adiamos tudo para amanhã. Deixamos tudo para amanhã e o tempo vai se passando, a vida vai passando, ela é efêmera, ela é curta. Então amanhã poderá ser tarde para você dizer o quanto você gosta das pessoas. Amanhã poderá ser tarde para você pôr aquele plano que você tem aí na sua mente em prática. Amanhã pode ser muito tarde para você fazer aquela viagem. Poderá ser tarde para você fazer aquela visita ao seu amigo. Poderá ser muito tarde para você dar um abraço naquela pessoa que você quer tanto dar. Poderá ser tarde para você viver. Então, eu quero e nós precisamos fazer isso tudo hoje, porque nós não sabemos o que virá amanhã. Tiago escreveu dizendo que a nossa vida ela é como um vapor que aparece e se desvanece. A nossa vida passa rapidamente, mas então, por isso precisamos aproveitar as nossas vidas, fazendo as coisas úteis e aquilo que vem ajudar a nós, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, enfim,
ajudar o reino de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 20, o apóstolo Paulo estimula os cristãos a fugir das paixões da mocidade. O termo paixões da mocidade pode abranger muitas áreas. A luxúria por dinheiro, o desejo de honra e reconhecimento, o desejo pelo poder, atração e desejo por outra pessoa. Quando se trata dessa luxúria particular, pode haver toda uma série de fantasias, e essas fantasias, elas são impuras, pensamentos e ideias que vêm bombardear a mente do homem. Ser atraído por alguém não é errado em si mesmo, mas a atração, ela é muitas vezes enganosa. Ela pode dirigir as minhas ações e prejudicar o amor que eu tenho a Deus. Então, o que devemos fazer? Devemos encher a nossa mente, encher a nossa vida da palavra de Deus, encher a nossa mente das coisas do céu, para que a nossa mente não tenha espaço para aquilo que é impuro, para aquilo que é só para este mundo, é só para as coisas terrenas. Então devemos encher a nossa mente, o nosso coração das coisas eternas, para que as coisas terrenas não venham ganhar espaço na nossa mente e complicar a nossa vida para com Deus. Então nós precisamos, nesse sentido, fazer o quê? Proteger a nossa vida espiritual. O resultado de viver de acordo com as minhas concupiscências é permitir pensamentos e ideias que não são puros. Pensamentos impuros, eles podem ocupar a nossa mente, descer para o nosso coração e descendo para o coração, acaba gerando o pecado, e o pecado vai ser demonstrado através das nossas atitudes. O pecado separa o meu espírito de Deus, e isso arruina as minhas relações com outros e ainda dificulta, corrompe e destrói a minha vida espiritual. Então, o pecado causa tudo isso. O pecado desprotege a nossa vida espiritual, desprotege a nossa vida com Deus. E nós estando desprotegidos na vida espiritual, as minhas relações com os meus colegas, as minhas relações com os meus amigos, com a minha família, vai a cada dia se corrompendo e aí acaba a nossa vida espiritual sendo também destruída. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 8, ele diz: porque o que semeia na sua carne, semear na carne, é dar alimento para a carne, é fazer as vontades do mundo, os desejos da carne são desejos terrenos. Então, quando você traz para a sua vida, traz para o seu coração, traz para a sua mente, deixa entrar todas as coisas terrenas na sua vida, você semeia na carne. Então aí você vai colher, diz o apóstolo Paulo, que da carne você vai colher, você vai ceifar a corrupção. Mas o que semeia no espírito, o que enche a sua mente da palavra de Deus, o que enche o seu coração das coisas eternas, o que enche a sua vida de Deus, então ele vai ceifar para a vida eterna. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então vamos semear no Espírito para que possamos ganhar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 22, todo esforço é necessário para alcançar as vidas sem Deus. Todo esforço que nós fazemos deve ser para ganhar almas para o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, a capacitação. Capacitar sempre vai preceder a ação missionária. Então, eu devo ser um missionário pregando a palavra de Deus no meu trabalho, na minha casa, para a minha família, onde eu for, devo ser. Mas eu preciso me capacitar para isso. Eu preciso estudar a Bíblia para isso, eu preciso orar, eu preciso consagrar a minha vida para me agir missionariamente. Outra coisa, o recebimento de poder precede o testemunho. Jesus disse em Atos 1:8 que nós deveríamos buscarmos poder para depois testemunhar. Então, testemunhar sem o poder do Espírito Santo é como você tentar cortar qualquer madeira, tentar cortar qualquer coisa com o cabo do machado. Então, em segundo lugar, nós vemos aqui que o Espírito Santo é quem vai nos capacitar para a obra missionária. Precisamos do Espírito Santo para nos orientar, para nos ensinar, para nos revelar, para nos inspirar a favor da palavra de Deus na nossa vida. Quando o Espírito Santo nos ensina, nos orienta e nos dirige, fica mais fácil para nós proclamarmos o Evangelho. Então, a promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E sendo eles revestidos desse poder do alto, sendo cheios do Espírito Santo, então eles testemunhariam, eles pregariam de Jerusalém até aos confins da terra. Então, isso quer dizer que a igreja ela tem uma missão na terra. Jesus veio cumprir a missão, e Jesus cumpriu a missão dele nesta terra, foi enviado por Deus para cumprir a sua missão nesta terra, e Jesus cumpriu a sua missão, foi para o céu e deixou para que a igreja continuasse fazendo esta missão. A igreja precisa do Espírito Santo para cumprir a sua missão, mas o Espírito Santo também tem uma missão, e o Espírito Santo precisa da igreja para cumprir a missão dele. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Jesus não comissionou o governo para a proclamação do Evangelho, nem mesmo delegou essa sublime tarefa aos anjos, mas sim a igreja é o método de Deus para ganhar as almas para o seu reino. Em quarto lugar, falamos o terceiro, mas em quarto lugar, o testemunho do Evangelho começa onde? Lá na China? Lá no Japão? Lá na África? Não. Começa em casa. O testemunho do Evangelho começa em casa. A obra missionária deve ser feita aqui, ali e além fronteiras. Isso ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida é a nossa Jerusalém, onde nós estamos estabelecidos. A nossa Jerusalém é a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país é a nossa Jerusalém. Depois, então, os confins da terra, para onde o Senhor quiser te enviar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. A poderosa mensagem do Evangelho é anunciar a cruz de Cristo. A igreja está anunciando a cruz de Cristo, sim,
A igreja de Jesus está anunciando a cruz de Cristo, está pregando o evangelho que Jesus pregou. Quando a igreja mistura sonhos materiais, conquistas pessoais, sucesso em todas as áreas de sua vida e toda sorte de desejos e vitórias nesta terra, quando a igreja mistura coisas materiais com a mensagem do evangelho, o resultado disto é sempre o engano. O Senhor não enviou os discípulos a pregarem prosperidade material, sonhos realizados, sucesso financeiro, vitórias pessoais. Nada disso foi assunto da pregação dos apóstolos, nada disso foi assunto das pregações de Jesus, nada disso foi assunto das pregações da igreja primitiva e nada disso é assunto das pregações da igreja de Jesus nos dias em que nós estamos vivendo. Nada disso é assunto central do evangelho de Cristo. Hoje nós temos culto da vitória, culto da prosperidade, culto dos dízimos, culto das ofertas, culto das coisas materiais, mas onde estão o culto dos amigos? Onde está o culto para evangelizar? Onde estão as cruzadas evangelísticas? Onde estão os cultos nas ruas para anunciar o evangelho, para falar de Jesus? Onde estão as pregações de ruas, os cultos dirigidos nas casas para ganhar almas? Onde estão tudo isso? De fato, abraçar o evangelho te traz apenas uma garantia: a vida eterna e padecer perseguições. Porque quando você prega o evangelho, vive o evangelho, anuncia o evangelho, leva o evangelho, você vai ser sempre perseguido. Por quê? É exemplo de Jesus. Jesus pregou o evangelho e foi perseguido. A igreja primitiva pregou o evangelho e foi perseguida o tempo todo. Paulo pregou o evangelho e morreu decapitado. Pedro pregou o evangelho e morreu de cabeça, crucificado de cabeça para baixo. Tiago pregou o evangelho, também cortaram no pescoço a espada. Pregar o evangelho é padecer perseguições. E as pessoas não estão muito afim de ser perseguidos, não. É melhor pregar a prosperidade. É melhor pregar no culto da vitória, que a pessoa vai ter vitória. E tem até um hino que diz que agora é só vitória. Nada. Para quem vive o evangelho agora é perseguição, é luta. Jesus não disse: no mundo tereis dinheiro, no mundo tereis com as coisas materiais, no mundo tereis fazendas, carros, no mundo tereis coisas, bens materiais. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis perseguições, no mundo vocês vão ter problemas. E Jesus, em sua oração, ele disse, ele disse uma certa feita que o mundo nos odiariam, porque assim como o mundo odiou a ele, também odiaria a igreja. Então a mensagem que enfureceu os fariseus, a mensagem que escandalizou os gregos, a mensagem que chocou os romanos, não foi a mensagem da prosperidade, não foi a mensagem dos cultos da vitória. Não foi isso, não foi esta mensagem que enfureceu. Se Jesus tivesse pregado a mensagem da prosperidade, a mensagem do sucesso, a mensagem das vitórias, a mensagem para alimentar a carne daquelas pessoas, eles jamais teriam crucificado a Cristo, porque esta era a mensagem que eles queriam ouvir. Mas Jesus pregou o evangelho, Jesus pregou a verdade, ensinou a igreja a pregar a verdade. A igreja de Jesus prega a verdade do evangelho. Por isso, quando você tomar uma atitude na sua vida de pregar o evangelho, se prepare, porque haverá perseguições.
Quando a igreja tomar a atitude de pregar o evangelho, de anunciar salvação, prepare-se, porque haverá perseguições. Quem prega o evangelho verdadeiro sempre vai ter perseguições. Então a mensagem que Jesus pregou foi uma mensagem verdadeira e por isso eles crucificaram a Cristo. A mensagem que salva a alma, da condenação eterna. Qual a mensagem que salva a alma da condenação eterna? A mensagem que é a mensagem que fez Jeremias ser lançado no poço. É a mensagem que fez com que Paulo fosse decapitado. É a mensagem que fez com que Estevão fosse apedrejado. É a mensagem que fez Noé não ser aceito pelo mundo da sua época. Esta é a mensagem que salva a alma da condenação eterna. Esta é a mensagem que a igreja de Jesus está vivendo e está pregando hoje em dia. A mensagem que esses homens trouxeram era a mensagem que Jesus trouxe, a mensagem da santidade ao Senhor, porque santidade está relacionada à salvação, salvação está relacionada à santidade. A carne não gosta de santidade. Ela terá, por quê? Porque a carne tem que ser crucificada para aparecer santidade. Se nós não crucificarmos a nossa carne, a santidade não aparece. Então é necessário crucificar a carne para ver santificação. Então assim você consegue pregar salvação, você consegue pregar o evangelho verdadeiro. Mas a outra mensagem, a mensagem para a carne, qualquer um consegue entender, qualquer um consegue aceitar facilmente esta mensagem, mas ela não leva ninguém para a salvação. É por isso que você vê hoje em dia igrejas lotadas de pessoas que querem bens materiais, pessoas que querem desfrutarem a sua vida terrena, não estão interessados na salvação, não estão interessados em ir para o céu, não estão interessados na palavra de Deus, não estão interessados em glorificar a Deus, em adorar a Deus. É a mensagem do ter e não a mensagem do ser. Hoje em dia, infelizmente, é muito normal alguém ir para a igreja e voltar vazio, porque a mensagem que ele ouviu alimentou a carne, mas o espírito está aflito porque ele não está sendo alimentado pela palavra de Deus. As pessoas vão e ouvem pregações que não alimentam. Por quê? Porque essas pregações estão recheadas de futilidades, estão recheadas de coisas materiais, de coisas vãs, e não alimenta a alma, não alimenta o espírito, e a pessoa sai vazia do culto. Está na igreja, participa da ceia, vai para os cultos, mas vive uma vida mundana, vive uma vida sem santidade, não tem salvação. Nós precisamos urgentemente retornar às pregações da salvação. Precisamos ir para as ruas, fazer culto nas ruas, precisamos, enfim, pregar a palavra de Deus fora das quatro paredes, anunciarmos o evangelho de Cristo, falarmos ao povo para que eles sejam salvos e aceitem a salvação em Cristo Jesus, para que haja santidade. Só a mensagem do evangelho salva. Só a mensagem do evangelho salva o homem da condenação eterna. Pregue o evangelho e não misture a mensagem da cruz com mais nada. Jesus está voltando, a igreja deve obedecer à Bíblia, despertar e preparar suas lâmpadas para se encontrar com o noivo. E preparar as lâmpadas representa santidade. Sem a santidade
ninguém verá o Senhor. A igreja precisa se despertar para a santificação e só pode acontecer, e só acontece isso na vida da igreja, na vida de qualquer pessoa, se houver arrependimento, se a mensagem for uma mensagem de arrependimento, se a mensagem for uma mensagem de perdão de pecados e nada mais. Sonhos pessoais, conquistas pessoais, vitórias pessoais, nada de pegar coisas terrenas, coisas que perecem. Vamos pregar arrependimento e santidade para que almas sejam salvas, milagres, sonhos realizados, bênçãos, realizações pessoais, são consequências de uma vida cheia do Espírito Santo. São consequências de uma vida em comunhão com Deus. Primeiro o reino de Deus e as outras coisas, se Deus quiser, Ele acrescenta. Se Ele não quiser, também não dá nada. O apóstolo Paulo morreu e não deixou herança nenhuma. Pedro não deixou nenhuma herança para sua família. Não deixou dinheiro. Hoje as pessoas estão preocupadas com o futuro. Eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu tenho que ganhar isso. Eu tenho que ganhar enquanto eu estou novo. Eu tenho que me preparar porque eu não sei o que o futuro me reserva. E estão se esquecendo de preparar a sua vida para morar no céu. Preparam-se para viver neste mundo, para ficar neste mundo, para se desfrutar neste mundo, mas não se prepara para a eternidade. Estão muito preocupados em ganhar agora para gastar depois, aqui nessa terra. Mas Jesus, Ele nos disse que nós deveríamos cuidar da nossa vida para com Deus. Então, Deus quer para nós uma vida que glorifique a Ele, que adore a Ele, que sirva a Ele e tenha como objetivo a eternidade para viver com Ele. Porque se você estiver apegado às coisas terrenas, jamais você vai conquistar as coisas eternas. Se você se apegar às coisas desse mundo, jamais você estará livre para viver uma vida com Deus. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita, veja os vídeos, leia lá a mensagem introdutória do assunto da lição, baixe os slides, enfim, é a palavra de Deus para todos nós. Não se esqueça também, subscreva no nosso canal. A primeira reflexão, como que a expressão rede social ela é usada? A expressão rede social é usada para uma aplicação da rede mundial de computadores à web, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. Você consegue imaginar, na atualidade, uma pessoa que não esteja conectada no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram ou em outras redes sociais? Entretanto, quando o assunto é redes sociais, em geral os crentes ficam preocupados e as opiniões começam a se dividir quanto ao uso das redes sociais. Alguns até creem que isso é pecado. Agora, por que eles creem que isso é pecado? Por não conhecerem este universo online. Muitas pessoas acabam tendo um excesso de zelo, preocupação, e enxergam somente os aspectos negativos das redes sociais, mas não enxergam os aspectos positivos desse universo online. Então, o que nós precisamos é utilizar as redes sociais com sabedoria, com prudência e com equilíbrio. Todas as coisas devem ser assim. Uma faca serve para cortar carne, para cortar legumes, serve para fazer tantas coisas boas que nós fazemos. Mas muitas pessoas pegam uma faca e matam os outros. Assassinam ou se suicidam
Então todas as coisas têm a sua parte negativa. E precisamos utilizar as redes sociais no que condiz às partes positivas. O problema não são as redes sociais, mas são como as pessoas se comportam nas redes sociais. Devemos fazer uso desse universo online com prudência, com discernimento, e devemos ser cuidadosos, né? E vamos ter limites também de tudo aquilo que nós fazemos nas redes sociais. Então, quais os principais danos associados ao uso das redes sociais? A distorção da felicidade, o isolamento, a solidão e também as relações sociais que são efêmeras. Nas redes sociais em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita em um mundo repleto de felicidades. Nas redes sociais, as redes, elas estimulam a prática narcisista, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre uma paixão excessiva para si mesmo. A Bíblia condena essa atitude. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e sorrisos falsos para apresentar suas aparências, mas não é aquilo que está ali. Ele está se acabando por dentro. A sua vida interior está acabada, o seu espírito está destruído, está dormindo, está acabado. Muitas vezes é uma vida de faz de conta, não é? Apresentam o que não é verdadeiro. A palavra de Deus não compactua com esta prática. Devemos ser verdadeiros, reais, humanos e apresentarmos aquilo que somos, fazermos aquilo que é útil para nós, para a nossa família, para a sociedade e até para o mundo. Quanto à distorção da realidade, o que as redes sociais elas estimulam? As redes sociais estimulam a prática narcisista, nós já vimos isso. Estimula isso. Mas estimular isso não quer dizer que você tenha que aceitar isso. Você tem, já falamos, as redes sociais têm os seus aspectos positivos. O indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre essa paixão excessiva por si mesmo é um narcisista. A Bíblia condena essa atitude, essa mania de perseguir as pessoas nas redes sociais, essa mania de distorcer a sua realidade, expressando a sua vida nas redes sociais, essa mania, esse medo, um medo sem justificação, ali de frente do computador ou do telefone, um medo injustificado, não tem justificação para tanto medo. Esses são alguns sintomas da paranoia. Então, paranoico é aqueles que perseguem, é aqueles que distorcem a realidade, é aqueles que têm um medo sem justificação pelas redes sociais. Então, de acordo com uma pesquisa realizada no Reino Unido, 1 em cada 5 pessoas tem distorcido a realidade, ou seja, é uma pessoa paranoica, e isso pode estar sendo causado por conta das redes sociais, porque as pessoas não sabem usar as redes sociais, porque as pessoas não têm nenhum equilíbrio. Isso porque as redes sociais geram o quê? Uma falsa necessidade de acompanhar a vida das outras pessoas, gera isso. E as pessoas vão acompanhando e vai vivendo o que vai sendo um paranoico, como um vício, gerando uma sensação de vigilância, e acaba desencadeando-se ansiedades que podem evoluir e a pessoa pode virar aí ou tornar-se, né, um paranoico.
o que ilude a maioria dos usuários nas redes sociais. Então, diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimento. Ou seja, eles se iludem, as pessoas acham que ali eles estão vivendo uma vida privada. Ninguém tem conhecimento de nada. Mas quanto mais ele aloja na sua mente, no seu coração, que ele está vivendo uma vida de privacidade, mais ele se expõe aos constrangimentos. Ao participar das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, não é? Sermos populares, estarmos ligados a todos os acontecimentos, participamos efetivamente de tudo. Isso é uma verdade. É uma verdade. Mas também é uma ilusão. Por quê? Porque essas conexões, elas são superficiais e são instáveis. Elas se acabam. Não são relacionamentos oficiais. São instáveis. Então, os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. A mesma hora que você é amigo, depois já não é mais. Os vínculos estabelecidos são voláteis, são atrelados a interesses momentâneos. A virtualidade, o distanciamento, a superficialidade, a superfluidade do ser humano, a exposição narcisista, a ilusão de intimidade e popularidade, a falação e a avidez de novidades. Tudo isso constitui o padrão de isolamento das relações pessoais. E quanto mais isolados, mais nós ficamos à mercê de controles e manipulações, cada vez mais ameaçados na autoria do nosso destino pessoal. Então, vamos ter cuidado, não vamos nos deixar ser iludidos nas redes sociais. Antes de compartilharmos qualquer conteúdo, o que nós devemos fazer? Isso é importante. É importante você avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário ou a ética cristã das mensagens antes de você postar, antes de você comentar, antes de você curtir em sua rede. O que você está postando, o que você está comentando, o que você está curtindo. Isso deve ser avaliado. O que você está compartilhando, antes de compartilhar qualquer conteúdo com os seus amigos, com os seus contatos, você deve analisar a veracidade bíblica daquela mensagem e seu teor teológico doutrinário. Muitas pessoas nas redes sociais não estão sendo mensageiros de Cristo, estão sendo mensageiros de Satanás. Em lugar de postagens com frases de efeito, ou de autoajuda, ou de confissões positivas, deve-se priorizar sempre a palavra de Deus, que as suas mensagens, que os seus escritos devem ter base na palavra de Deus para ajudar, para edificar, para transformar vidas, para mudar ideias e opiniões, para que as pessoas venham para Cristo e não escandalizar o nome do Senhor, e não escandalizar a igreja, e não escandalizar o ministério que Deus tem aqui na terra para levar a mensagem do Evangelho. Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos também verificar se não existe algo que nós falamos ali, algo que nós expressamos ali que venha causar escândalos. Também não se deve atacar ninguém. Nós não devemos atacar ninguém nas redes sociais. Devemos fazer com que as pessoas nas redes sociais nos conheçam como verdadeiros servos de Deus. Apenas anunciar
e confessar a Cristo ou postar mensagens que venham edificar, que venham trazer alguma coisa boa para as pessoas que vão ler, para as pessoas que vão ouvir e para as pessoas que vão ver. Então, isso é o que nós devemos fazer. Como nós dizemos no início, as redes sociais, esse universo online, tem o seu lado, os seus aspectos negativos, mas tem também os aspectos positivos. Nós cristãos, nós devemos procurar, dentro da ética, fazer tudo para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, e não para escandalizar a igreja, não para escandalizar a igreja noiva do Senhor, mas para edificar as pessoas, para levar uma mensagem boa, positiva, uma mensagem otimista para as pessoas, isso tudo baseando-se na palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida e até o terceiro trimestre com a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita, desfrute de tudo aquilo que ali tem, os vídeos, a mensagem escrita, os slides, enfim, faça tudo isso e também subscreva no nosso canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, juntamente com as reflexões.